Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é segunda, 25 de março e este é o seu Diário Econômico. Depois de uma semana agitada pelos bancos centrais ao redor do mundo, essa semana fica mais focada na nossa agenda doméstica. De qualquer forma, as atenções ainda estão voltadas para os dados de inflação americana, medida pelo PCI, que sai agora na sexta, no nosso feriado, que é a medida seguida ali mais de perto pelo Fed. Não dá para fugir do monotema recorrente que é o timing dos cortes de juros por lá. Com base em outras medidas de inflação de fevereiro que já saíram, dos Estados Unidos, obviamente, o CPI e o PPI, por exemplo, a expectativa é de um aumento de 0,4% no mês, o que levaria a taxa anual a acelerar para 2,5%, vindo de 2,4% no mês anterior. Para o núcleo de inflação, se vier o aumento de 0,3% que é esperado por mês, a taxa anual ficaria parada em 2,8%, continuaria acima da meta de 2% do Fed, só que por pouco, né? Mas entrando em um pequeno pormenor de economista, só para te chatear logo de segunda-feira, essa divulgação vai contar com possíveis revisões nos dados que já saíram de outubro do ano passado até janeiro desse ano. Então, dependendo do tamanho dessas revisões, elas podem impactar nesses números de fevereiro, obviamente. Esses detalhes ganharam importância depois que o Powell mencionou semana passada que a piora da inflação americana nesse início de ano pode ser culpa de uma sazonalidade maltratada pelos órgãos de coleta de preços. Seria algo tipo se o Roberto Campos Neto falasse mal do IBGE, entendeu? Enfim, vai que a turma resolve arrumar esse suposto erro de tratamento dos dados e o Powell tá certo, sei lá. Seria menos inflação, então, e mais gasolina nesse rally dos mercados que a gente está vendo pós-Fed. Aliás, só um pequeno debate sobre esse otimismo, as valorações de certos ativos de riscos estão no estágio avançado do seu ciclo. Daí a gente lê muita gente citando risco de bolha, etc. Só que muitas variáveis macro, principalmente nos Estados Unidos, estão cada vez mais com a mesma dinâmica que a gente vê no início de ciclos de expansões. Por exemplo, as ações dos Estados Unidos estão cerca de 10% mais caras do que a gente viu nas máximas lá de janeiro de 2022, só que o PIB nominal americano está cerca de 15% mais alto. Ou seja, a macro ainda conta uma história boa, mesmo o valuation dos ativos estando esticado. Na verdade, enquanto não sair uma sequência considerável de surpresas negativas na atividade, é muito provável, na minha visão, que a valorização dos ativos vai continuar. A aceleração da inflação é um risco, ok, mas a chave aqui é quando os BCs realmente vão se importar com isso. E a semana passada mostrou que ainda está longe, certo? A gente viu vários BCs cortando juros ou dando sinais de que não está tão longe o começo do ciclo de cortes. Bom, mas vindo para o Brasil, o Copom é foco principal, mais uma vez, com a divulgação da ata da última reunião e o relatório trimestral de inflação também. Os documentos vão dar maiores detalhes sobre esses novos sinais de prudência que a gente está vendo do comitê e a chance de uma redução no ritmo de cortes da Selic para frente. 3 perguntas que eu vou buscar respostas ali nesses documentos. Qual que é o grau de desconforto deles com as últimas leituras de inflação aqui no Brasil, especialmente inflação de serviços? Com a atividade doméstica mostrando uma cara melhor de novo, inclusive do mercado de trabalho. O PIB também impõe um viés de alta para a inflação nas projeções deles. E por último, já existe algum sinal de dissidência ou enfim de discordância maior dentro do comitê? No comunicado eles falam em unanimidade deles, dos diretores e tudo mais. Mas me chamou a atenção a apuração de uma consultoria política que eu recebo sobre como o governo viu essa cautela extra na comunicação do BC semana passada. E ela não teria sido bem recebida pelo Ministério da Fazenda, por exemplo, ainda que ninguém tenha sido surpreendido com ela por lá. A leitura ainda é que o plano de voo do Copom é chegar em pelo menos ali numa Selic de 9 algo, mas quem descartaria uma nova tensão se ou quando eles reduzirem um passo de cortes da Selic? Eu não descartaria. Para terminar, tem prévia do IPCA de março e IGPM do lado da inflação e os números do mercado de trabalho de fevereiro. O IPCA 15 desacelera para baixo ali de 0,3% no mês e para perto de 4% no ano, com a dissipação daqueles reajustes de mensalidade escolar que sempre acontecem em fevereiro e também a melhora dos alimentos no domicílio, seguindo a deflação que a gente tem visto nos preços agropecuários no atacado. Em relação à atividade econômica, a gente vai criar mais de 200 mil postos de empregos formais e manter o desemprego em baixos 7,7%, feitos aí os devidos ajustes sazonais, não como os Estados Unidos supostamente fazem. Números fortes, né? Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico.
Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.